Enquanto eu estava ali, ajoelhado, orando, aproveitando da presença de Deus, um pensamento começou a passar pela minha cabeça. O que seria da nossa vida se a nossa vida fosse uma oração para Deus? Como nós viveríamos se o nosso ser, as nossas ações, a nossa vida fosse uma oração a Deus? Prostrada ali, entregue a Ele, como um vaso de alabastro quebrado aos seus pés. O que seria de nós se tudo em nós dissesse que Ele é o nosso Senhor? Nesse momento que nós estamos adorando, nesse momento que nós nos prostramos diante dEle, como seria a nossa vida? Eu vim no caminho falando com a minha esposa de como nós, deveríamos sermos sempre felizes em viver uma vida em entrega a Deus. E como nesse tempo o nosso coração é sempre disputado por outros motivos de se entregar também. Nós sempre temos outras causas para viver, nós sempre temos outros motivos. E eu não sei você, mas eu me pego durante o dia sempre lutando com o meu coração para colocá-lo no lugar certo, para desejar a coisa certa. E é sempre um combate dentro de mim, de viver pelo amor da minha vida realmente, de olhar para o Senhor como quem Ele é, de olhar para além dos montes, para Jesus, de ter os meus olhos fixos nele. Eu acho que esse é o grande combate da nossa existência nesse tempo que nós vivemos. Às vezes, como é difícil ter um coração puro, entregue, totalmente entregue. De poder dizer com toda a sua alma: olha, tire tudo de mim, mas não tire o meu Deus. De ter nas suas entranhas, dentro de você, uma só coisa que realmente importa, que é Jesus. E é tão maravilhoso quando nós vivemos momentos assim, como agora, que verdadeiramente parece que tudo que importa realmente é Ele. E como seria viver uma vida assim? Meu Deus, será que um dia será possível? Parece que verdadeiramente nós precisamos de Deus para amar a Deus. Essa é a impressão que dá. Mas sempre me assustou muito a ideia de viver em vão, de passar os meus dias e chegar no fim da vida e perceber que a minha vida não passou de uma fumaça e tudo que eu fiz escorre pelas mãos como areia. Sempre me assustou muito o pensamento. Eu me lembro que aos 18 anos, quando de novo Deus começou a me trazer, a consciência, a verdade do Evangelho. Eu me lembro que na última semana do ano de 2010, eu nunca estive tão afastado de Deus, mas naquele momento, um pensamento tomou a minha cabeça, um medo tomou meu coração. Eu poderia morrer a qualquer momento. Eu achava que eu estava morrendo, que eu estava doente e que meus dias estavam chegando ao fim. E naqueles dias um pensamento tomou meu coração que era: e se eu desperdicei a minha vida? O medo não era de ir para o inferno. O medo era de ter desperdiçado a minha vida. Eu comecei a pensar, essa vida que eu achei que fosse a melhor possível que eu vivi até aqui, porque eu fiz tudo o que eu queria da minha vida, porque eu vivi a minha adolescência morando na Europa, estudando, ganhando trabalho, ganhando dinheiro. E eu pensei que a minha vida tinha sido incrível, mas quando eu pude enxergar o fim dela, a morte um pouco mais de perto, o medo que tomou meu coração é: e se eu desperdicei a minha vida? E meu irmão, todos nós morreremos. Todos nós. Essa é uma certeza que nós temos. Se o Senhor não voltar antes, nós temos um dia, nós temos um fim. Teremos um limite dos nossos dias nessa terra. E é assim que o salmista diz que a nossa vida é como uma fumaça realmente. E é.
Mas o que essa fumaça significa? O que essa vida significa diante dos nossos olhos? A minha preocupação era: e se eu vivi todos os meus dias em vão? E se eu pudesse ter conhecido a Deus? E mais do que ter conhecido, e se eu pudesse ter vivido para Ele? Passava na minha cabeça: e se essa história que meu pai sempre contou para mim, que a minha mãe viveu para ele, e se isso tudo for verdade? E se ele for verdade e eu passei a minha vida toda vivendo para mim mesmo e nunca se entregando totalmente a Ele, não vivendo para Deus, e se eu construir sobre a areia? Você, sabe, roda o mundo todo e percebe o quanto o Brasil é abençoado hoje, de poder ouvir o Evangelho a qualquer momento, e ter uma cultura que tem abraçado o Evangelho nos últimos anos, proporcionando um momento como esse, onde existe liberdade para que o nome de Jesus seja anunciado. E você roda o mundo todo e você percebe tantos jovens como eu e você, que estão gastando tudo que eles são, toda a sua vida, sua energia, em coisas que são como areia, que escorrerão pelos dedos, que terá uma escadência, que chegará ao seu fim, que não terá um valor real, que não sustenta o porquê se vive. Você percebe jovens gastando seus dias, sua energia, sua vida, sua juventude, correndo atrás do vento, literalmente. Mas a nós foi dado o privilégio e uma bênção de ouvir o Evangelho. Sabe, de ouvir que existe vida além da vida. De ouvir que existe um motivo real de se viver. Imagina se os nossos olhos se abrissem. Se Deus abrisse os nossos olhos para que nós pudéssemos ver de uma forma que nós nunca vimos antes. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, o trono, o tempo além do tempo, o início, o meio e o fim. E se os nossos olhos se abrissem para a realidade que a Bíblia relata todos os dias, de que o melhor ainda está por vir, e se os nossos olhos enxergassem os rolos eternos, sabe, os pergaminhos eternos de Deus, os anciãos ao redor do trono, e se os nossos olhos enxergassem o invisível, será que nós continuaríamos vivendo da mesma forma? Mas a pergunta que eu me faço é: será que eu preciso ver? Já não basta o que eu vivi aqui agora para saber o que realmente importa. Já não basta esse nome. Já não basta saber de onde eu saí, para onde eu estou agora, conhecer a minha própria história e ver Deus escrevendo nela, para entender o que realmente importa desses dias. E me entregar totalmente, meus irmãos, me entregar verdadeiramente. E você sabe dentro de você, você sabe o que te chama, você sabe que existe um clamor ainda maior aí dentro, você sabe que existe um chamado ainda maior, para uma entrega ainda maior, você sabe disso. Não pode ser só em mim, não pode ser. Existe alguma coisa aqui que nos chama para a vida. A vida além do que os nossos olhos conseguem ver.